encontro de hoje, ele não é um encontro comum. Ele é um encontro que acontece no meio da noite. E eu não sei o que você pensa ou como você se sente quando você pensa na noite ou na escuridão, mas a noite e a escuridão, especialmente em crianças, costumam dar muito medo. E essa história de hoje, embora não é uma história de crianças, é uma história vivida por adultos, mas é uma história que acontece no meio da noite, e sim, é uma história que acontece no meio da noite, que traz muito, muito medo. Se você acha que só crianças têm medo da noite, na história de hoje você vai descobrir que homens formados, trabalhados, cheios de experiências, também têm medo, e muito medo. Mas aquele dia não começou com a noite. Aquele dia começou bem cedo. Jesus e os seus discípulos acordaram cedo, saíram cedo, e o plano daquele dia era Jesus passar um dia com seus discípulos. Afinal de contas, eles estavam trabalhando tanto, ensinando tanto, curando tantas pessoas. Então, naquele dia, o plano era Jesus e os discípulos descansarem. Jesus tem um tempo com seus discípulos. E então eles saíram para um lugar isolado, mas algo que não estava previsto aconteceu. A multidão descobriu onde Jesus estava. E quando aquela multidão então descobre onde Jesus estava, elas não pensaram duas vezes e elas foram atrás dele. E então a agenda de Jesus teve que ser reavaliada, a agenda teve que ser refeita. Você já passou por isso também, não já? Você faz a sua agenda toda bonitinha e não deu certo, aconteceu um imprevisto, deixa eu descansar o seu coração. Jesus também passou por isso. Naquele dia, ele fez plano de ter tempo apenas com seus discípulos e descansarem, porque eles precisavam, eles estavam cansados, mas a multidão chegou, e como Jesus amava pessoas, Jesus cuidava de pessoas, e aquele dia que era um dia de cuidado com seus discípulos, foi um dia, na verdade, de serviço aos outros e de amor aos outros. Jesus passou o dia ensinando. E então, em determinado momento do dia, aquela multidão estava com fome. E naquele dia, Jesus fez um grande milagre. Naquele dia, os discípulos tiveram o privilégio de, graças a Deus que a sua agenda foi interrompida, porque eles tiveram o privilégio de ver um grande milagre de Jesus. Jesus multiplicou alguns peixinhos e alguns pãezinhos em milhares de pães e peixes. Jesus alimentou naquele dia milhares e milhares de pessoas, mandou que eles se sentassem, orou agradecendo pelo alimento e mandou que os discípulos entregassem. E daqueles poucos peixes e pães, Jesus alimentou milhares de pessoas e adivinha? Ainda sobrou 12 cestos com o resto das comidas que sobraram. Tal foi a fartura, tal foi o milagre. E o dia então estava chegando ao final. Imagina, aqueles discípulos já estavam cansados e agora o dia inteiro trabalhando. Viram um grande milagre, mas ainda assim estavam cansados. E Jesus então dá uma ordem para eles. Olha, eu vou despedir aqui ainda a multidão. Vocês peguem o barco e atravessem para o outro lado e eu vou me encontrar com vocês lá. Os discípulos não queriam muito essa ideia, mas Jesus insistiu com eles e disse: vão, meus queridos, vão, e eu encontro vocês daqui a pouco. E eles então obedecem a Jesus e eles vão. E o dia tá correndo, e eles então no final da tarde, ainda era dia, eles pegam o barco, 12 homens, muitos deles pescadores, pegam aquele barco e, como de costume faziam, o plano é atravessar para o outro lado. Eles iriam chegar no início da noite, já estava tudo planejado, então eles saem ainda de dia e vão remando. E quando eles remam cerca de 6 quilômetros da praia para chegar no outro lado, de repente, já escuro, veio um grande vento, tempestade. E aquele mar que estava calmo se transformou em uma tremenda tempestade, deixando aqueles discípulos perturbados. Essa história parece muito aquela frase:
Não há nada ruim que não possa piorar. Se eles já estavam cansados, se eles estavam almejando um dia de descanso, se eles estavam almejando atravessar logo para descansar, para acabar de completar o dia, no meio daquele mar ainda vem uma tempestade, e estão lá os 12 discípulos. E se você acha que só criança tem medo do escuro e da noite e da chuva, essa história ela surpreende, porque diz o texto que a tempestade era tamanha, o vento era tão forte, que até aqueles homens, que muitos deles eram hábeis pescadores, eles simplesmente não conseguiam fazer nada, eles ficaram atordoados, com medo, trêmulos. E é no meio da noite, no meio do mar, no meio do caos, no meio do medo, que Jesus vem encontrar aqueles discípulos ali. Parece que quando nós estamos com medo, aflitos, desesperados, e Jesus vem ao nosso encontro, isso nos marca de uma maneira profunda. E isso marcou tanto a vida daqueles discípulos, que esse texto que nós vamos, essa história que eu estou lhes contando hoje, ela é escrita não apenas em João, mas João escreve, João estava no barco. Mateus também escreve, Mateus estava no barco. E Marcos também escreve. E esses discípulos foram impactados com aquela história. Hoje, nós vamos falar sobre o encontro com o medo. Porque Jesus, no meio daquela tempestade, ele vem até os discípulos. E ele vai se encontrar com aqueles discípulos tremendo de medo. E essa história que eu lhes contei e que nós vamos falar nessa noite, ela traz para nós alguns desafios para a gente inverter o medo pela coragem. Como é que a gente pode enfrentar o medo? Como é que a gente pode lidar com as pressões do medo? Eu fico imaginando aqueles discípulos no meio da tempestade, no meio daquele problema. Imagina quantos pensamentos eles passaram pela cabeça. Eu não sei quantos de vocês já passaram por uma situação de ter muito medo, de ter muito sofrimento, de ter muita incerteza do futuro, de ter muita insegurança. Mas normalmente quando nós passamos por esse tipo de situação, a nossa cabeça gira. E a gente pensa em tanta coisa, a gente pensa em Deus, onde é que está Deus, onde é que está Jesus, o que é que eu fiz, o que é que aconteceu, o porquê isso, aonde isso vai dar, e o medo toma conta porque as circunstâncias são grandes. E eu queria resumir essa história que está em João 6, versículo 16 ao 21, e eu queria te convidar a ler. Eu vou ler no Evangelho de João e a gente vai usar os outros textos de Mateus e também Marcos, mas eu queria ler a história de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 ao 21. João 6, 16 ao 21, diz assim a palavra de Deus. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente, viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. E eles os receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Esse texto, uma das verdades que nos faz mudar o medo pela coragem, é que esse texto nos mostra que quem segue Jesus também passa por tempestades. Se tem uma coisa que esse texto deixa claro para um bom discípulo de Jesus, ou para quem está pensando seguir Jesus, é que seguir Jesus não é, você não recebe uma declaração de livramento de lutas quando você vai seguir Jesus. Esses homens, eles eram discípulos de Jesus, eles tinham aceitado o convite para seguir Jesus, e
recebendo esse convite, mesmo assim eles passavam por várias lutas e tempestades. Se você notar esse texto que está em Mateus, já que já é o texto paralelo, eles estão contando a mesma história, só que de perspectivas diferentes, porque eles estavam lá. Mateus vai dizer logo em seguida, ou seja, logo em seguida a multiplicação dos pães, de Jesus alimentar, logo depois daquele dia, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Note, Jesus insistiu com seus discípulos para que eles pegassem o barco e atravessassem. E eles obedeceram. Aqui eu quero que você preste atenção, porque os discípulos estavam obedecendo Jesus. E mesmo quando eles estão obedecendo Jesus, eles passam por tempestades. Sabe aquela ideia de que se a gente está passando por luta é sinal porque a gente desobedeceu alguma coisa? Ou se a gente está passando por uma luta é porque eu fiz alguma coisa de errado? Esses discípulos não fizeram nada de errado, mas eles estão passando por uma tempestade que os enche de medo. Por isso que as lutas, elas não são um referente inequívoco, certeiro, para avaliar se a gente está agradando a Deus ou não. Você pode estar passando por tempestades por não estar agradando a Deus, e você pode estar passando por tempestades por estar agradando a Deus. Então a tempestade em si, ela não prova que a pessoa está com Deus ou não está com Deus. Tem que ver demais questões. Esses discípulos estão passando por lutas por obedecer a Deus, por estar dentro da vontade de Deus. E essa é a verdade sobre seguir Jesus. Seguir Jesus não nos livra das tempestades, mas caminhar no caminho certo nos dá alegria, mesmo que em meio a tempestades. Esses discípulos passaram pelas tempestades, mas esses discípulos saíram mais fortes. Porque na vida do discípulo de Jesus, a tempestade faz parte, mas a tempestade não é para destruir, ela é para fortalecer, e esses discípulos vão sair mais fortes. Mas guarde essa verdade no coração. Quem segue Jesus também passa por lutas, desafios, tempestades. A obediência, ela nos leva muitas vezes para passarmos por dificuldades, e isso é o normal da vida cristã. C.S. Lewis dizia que ele achava estranho, não porque alguns cristãos sofriam, mas porque todos não sofriam. Porque, de certa maneira, tem um sofrimento que todo mundo deveria ter para seguir Jesus, porque o caminho certo, ele sempre é o caminho mais difícil, ele sempre é o caminho mais custoso. Então, quem deseja seguir no caminho de Jesus, sempre vai ter que passar por lutas e privações, porque esse é o caminho certo. O grande perigo é escolher o caminho agradável e não o caminho certo. Porque o caminho agradável pode temporariamente nos deixar tranquilos, mas vai eternamente nos deixar perturbados. Guarde essa verdade. Quem segue Jesus também passa por tempestades. A segunda verdade é que quem segue Jesus também luta contra o medo. Até um tempo atrás, nós entendíamos, ou algumas pessoas entendiam, que quem era discípulo de Jesus não poderia adoecer, quem era discípulo de Jesus não poderia ter medo, quem era discípulo de Jesus não poderia ter uma depressão, se tem uma depressão é porque não é discípulo de Jesus. Até um tempo atrás, isso era muito divulgado, que quem é discípulo de Jesus não sofre. E essa é uma das verdades que, quando a gente vai para a Escritura, isso não é verdade, porque, note, não apenas os discípulos de Jesus passam por tempestades, como os discípulos de Jesus, eles enfrentam medo. Os próprios discípulos que caminharam com Jesus enfrentaram medo, eles tiveram medo da tempestade. Eles tiveram medo de Jesus, do fantasma. Eles acharam, quando Jesus vem andando por sobre as águas, aquilo dali era impossível a um homem, e Jesus é homem-Deus, mas eles nunca tinham visto algo parecido, então eles acharam que era um fantasma, e eles têm medo. Jesus está vindo, eles têm medo, eles acham que é um fantasma, e eles têm medo das ondas e do vento. Eles têm medo. De que você tem medo? Quais são seus medos? Uma das dificuldades que nós temos muitas vezes é não reconhecer os nossos medos. Eu não sei se você já percebeu, mas nós temos muita dificuldade de nos abrir e falar das nossas fraquezas. Nós queremos sempre mostrar que nós somos fortes.
que a gente consegue, que a gente dá conta. E isso é o que muitas vezes nos traz muita dificuldade, porque nós não nos demonstramos vulneráveis. Nós queremos sempre mostrar que a gente consegue, que a gente está forte, que a gente vai dar conta. Às vezes está por aqui, já se afogando, e não pede ajuda, e não partilha. Nós temos dificuldade de reconhecer que nós temos medos. E parte desse processo de cura de Deus na nossa vida é falar dos nossos medos, falar das nossas fraquezas. Esses discípulos, eles tiveram muito medo, muito medo. Olha esse texto que vai dizer o seguinte: quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Eles ficaram em terror, em pânico. Agora lembre-se, a gente não está falando de um grupo de crianças com medo. A gente está falando de homens. Pedro, por exemplo, era um homem de guerra, de luta, de espada. Então era gente de coragem, era pescador. Então alguém que tinha experiência no trecho está aterrorizado. E gritam de quê? De medo. Imagina aí, diz que homem não chora, esses aqui até gritam. Porque o medo foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles ficaram perturbados. Agora vamos parar aqui um pouquinho. Vamos fazer uma análise. Pela leitura do texto, depois você pode ler, esses homens estão há vários dias trabalhando sem parar. Servindo. A vida, trabalho árduo. Aí eles passam o dia todo trabalhando também. Agora já é noite, eles queriam atravessar para descansar, eles estão no meio da luta. Eles estão frágeis. Eles estão frágeis. O texto vai dizer que Pedro, quando Jesus está vindo, Pedro diz: se é o Senhor, mande que eu vá até o Senhor. Corajoso, né? Pedro, parece. Aí Jesus diz: pois venha, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar. Mas olha o que diz o texto. Mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. E começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Eu quero mostrar com isso que os discípulos de Jesus, por mais brilhantes e fortes que eles foram, eles também passaram e enfrentaram o medo. Não é muito incomum a gente ter a mesma luta, porque nós somos iguais. Não é muito incomum a gente ficar aterrorizado, a gente ficar com medo, a gente ficar ansioso, a gente ficar preocupado. Eu não estou dizendo que isso é certo, nem estou dizendo que isso faz bem. Estou dizendo que quem segue Jesus também enfrenta esse tipo de luta. Precisa vencer, mas também enfrenta esse tipo de luta. Guarde isso. Quem segue Jesus passa por tempestade, quem segue Jesus também luta contra o medo, e quem segue Jesus, na tempestade e no medo, Jesus nos vê e vem ao nosso encontro. Isso aqui é que é interessante. É que olha o que diz Marcos, aqui já outro evangelista, ele vai dizer o seguinte: durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Então aqui olha a perspectiva, Jesus está em cima e os discípulos estão lá no meio do mar. Jesus está orando, os discípulos estão tremendo de medo. Aí olha o que diz o texto: ele viu que estavam em apuros. Jesus veio. E isso aqui é que é interessante, porque os discípulos não estão vendo Jesus, mas Jesus está vendo os discípulos. E essa é uma perspectiva que a gente deve sempre ter no coração. Às vezes a gente não está vendo Deus pessoalmente, mas Deus está nos vendo. Deus está cuidando. Às vezes a gente não tem a percepção, às vezes a gente se acha numa luta tão grande que Deus não está me vendo. Ele está vendo. Ele estava vendo os discípulos naquela situação. E ele não apenas estava vendo, mas diz o texto, ele estava vendo eles em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Note, aqueles discípulos saíram ao entardecer, não era nem noite ainda. E já são 3 da manhã e eles estão no meio do mar lutando. E talvez na perspectiva deles, eles estão sozinhos. Mas estão? Estão sozinhos? Não, Jesus está olhando. Jesus está vendo. E Jesus vai ao encontro. Diz o texto que Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre o mar.
Esse livro do Thiago Cata, ele tem uma frase dele bem interessante, que ele fala que a esperança que Deus nos dá é saber que mesmo diante das trevas e do medo, Ele estará ao nosso lado. E esse aqui é um diferencial da fé cristã, é porque a esperança que Jesus nos dá é que você não vai passar por nenhuma luta e nenhuma tempestade. A esperança que Jesus nos dá é que independente da luta e da dificuldade que você passar, Ele vai estar ao seu lado, Ele está vendo. Você não está sozinho. Ele está conosco. E essa é a esperança que Ele nos dá, a esperança de que as suas lutas não são só suas lutas. Ele está com você. Ele está no barco. Ele está vendo e Ele está vindo em socorro. Ele tem um plano. Ele vai usar a tempestade para servir de testemunho. Guarde isso no seu coração. Essa é uma verdade que nós precisamos guardar. Mas ainda uma quarta, é que quem firma sua fé em Jesus, vence o medo e caminha em meio à tempestade. Note, todos nós vamos passar por medos. Todos nós teremos dificuldade de caminhar em determinados momentos na vida. A grande questão é que quem coloca sua fé em Jesus, vence o medo, caminha no meio da tempestade. Então aqui a questão da vida, deste mundo, não é se nós temos medo ou não. Não é se nós passamos por lutas ou não. Você vai passar por lutas. Você vai sentir medo. Se você não sentir, vai sentir, não se preocupe. A questão não é se, a questão é quando. E também não é praga, é a realidade da vida. Nós vamos ter medo de certas situações, e em algumas situações nós vamos viver períodos de tempestade. Então a vida não é nivelada por quem tem medo e quem não tem medo, quem enfrenta a tempestade e quem não tem. Às vezes a gente tem essa perspectiva errada de que a vida do outro é firme porque ele enfrenta menos luta do que eu. Se ele tivesse as lutas que eu tenho, ele não reagiria da mesma maneira. Então a gente acha muitas vezes que o outro caminha bem, ou algumas pessoas caminham bem porque não tem a luta que eu tenho. Não! Todo mundo tem as suas lutas. Todo mundo tem as suas tempestades. Agora, por que que uns caminham bem e outros não? A fé. Quem firma a sua fé em Jesus caminha, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio à tempestade. Aqui eu queria te chamar a olhar para a vida de Pedro nessa história, porque está todo mundo com medo, certo? Inclusive Pedro. Mas Pedro é um que quando Jesus fala, não tenha medo, sou eu, Pedro diz, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Note o que o texto diz, Pedro, só teve duas pessoas que caminhou sobre o mar sem afundar, Jesus e Pedro. Pedro caminhou. É engraçado que, não sei se você já percebeu, mas quando as pessoas falam desse texto, as pessoas falam que Pedro o quê? Afundou, não é verdade? Eu nunca vi uma pregação dizendo que Pedro andou. Mas olha o que o texto está dizendo. Pedro andou, meu filho. Pedro teve coragem para descer do barco e caminhar. Ah, mas depois ele afundou. Não importa, mas ele andou. Ele teve coragem. E de onde veio a sua coragem? De Jesus. Ele olhou para Jesus e se é o Senhor, mande que eu vá até o Senhor. E Jesus diz, venha Pedro. E ele desce do barco, ele olha para Jesus e ele caminha. E aqui é onde está a grande questão da vida. A fé em Jesus, o olhar firme em Jesus, a vida com Jesus nos leva a caminhar mesmo no meio do medo, mesmo no meio da tempestade. A questão não é se o medo é grande ou se a tempestade é grande, é se a minha fé é firme. Porque se a minha fé for firme, eu vou caminhar mesmo no meio das lutas. Por que Pedro afundou? Olha o que Mateus vai dizer. Mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, o que é que Pedro fez aqui? Tirou os olhos de quem? Tirou os olhos de Jesus. Ele começa a olhar para o lado, para as ondas, para o vento. E ele tirou os olhos de Jesus. Diz o texto que quando Pedro olhou, reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado. Novamente o medo encheu a vida de Pedro e ele, tomado pelo medo, ficou paralisado e ele começou a afundar e então ele grita, Senhor, salva-me. E no mesmo instante diz o texto que Jesus estendeu a mão e segurou e vai falar o quê?
como é pequena a sua fé, porque você duvidou. E o que aconteceu com Pedro? Ele olha para os problemas e ele diz, não dá certo, não tem como, o vento é forte demais, as ondas estão muito altas, não tem como, eu não consigo. E ele afunda. Mas note, não é porque não dava, é porque ele não manteve o olhar firme em Jesus, que o guia e que o segurava e que o sustentava. Eu não quero dizer com isso que a fé é um instrumento para a gente fazer loucuras. Não quero dizer com isso que você tem que sair daqui para um prédio de 15 andares e dizer assim, eu tenho fé e eu vou voar. E se jogar. O que Jesus está ensinando aqui é que quando nós mantemos o olhar fito e nós fazemos o que Ele mandou, nós podemos caminhar porque Ele vai sustentar. Jesus diz, Pedro, venha. Então o que Pedro precisava fazer diante da ordem de Jesus era caminhar e olhar para Ele, não olhar para as circunstâncias. Aqui a gente precisa saber o que Jesus quer na nossa vida. O que você está lutando? Quais são as suas causas? O que você está lutando é do agrado de Jesus? Jesus quer isso? É do agrado de Deus? Se é, olhe para Jesus e caminhe, porque Deus está no controle. A fé não é um objeto, como alguns ensinam, para a gente ter tudo o que a gente quer. A fé é um instrumento para a gente caminhar com Deus neste mundo e fazer a vontade dEle. E naquilo que é a vontade de Deus, a fé nos leva a vencer. Nos leva a caminhar mesmo no meio da tempestade, da dor, da dúvida. Essa frase ainda do Cata, ele diz, nossa vitória sobre o pânico não depende de nossa própria força, mas de ouvirmos o Senhor, de dependermos dEle e confiarmos em sua proteção. A vitória sobre o pânico para a gente vencer os medos da vida não tem a ver com a nossa força. Não, eu sou inteligente, não, eu sou bem informado, não, eu tenho condições. Não, isso aí tudo é fraqueza. A nossa vitória sobre o medo está em nós ouvirmos o Senhor, entendermos a voz dEle, dependermos dEle, caminharmos na direção dEle, confiando que Ele está no controle. Se Pedro não tivesse olhado para os desafios, ele tivesse olhado apenas para Jesus, ele teria caminhado até Jesus em segurança. Pedro afunda porque ele deixa o medo tomar conta e paralisar a vida dele. Nunca deixe que o seu medo seja maior do que a sua fé em Jesus. Nunca permita que o medo de avançar trave você de fazer aquilo que Deus quer. Às vezes Deus nos pede algumas coisas que são bem difíceis, bem difíceis. Mas mesmo quando Deus nos pede coisas difíceis, como Ele pediu para Pedro aqui, quando nós temos convicção de que Deus está querendo aquilo dali de nós, avance, faça a vontade dEle, custe o que custar, e Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar da sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. Deus tem um compromisso de cuidar da nossa vida naquilo que Ele deseja que a gente faça. Então as tempestades, na verdade, no final das contas, na vida de um discípulo, nunca são para destruir a vida do discípulo. É para fortalecer a vida do discípulo. E por fim, uma das coisas que esse texto traz para nós, para a nossa reflexão, é que a maior tempestade na vida é um coração endurecido. Isso não fala nem em João, isso também não fala em Mateus, mas olha o que Marcos diz. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Então Jesus entra no barco e o vento para. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Lembra, aconteceu naquele mesmo dia. Por que eles não entenderam o milagre dos pães? Porque o coração deles estava endurecido. Aqui, gente, nós temos a parte talvez mais cirúrgica que envolve a tensão entre medo e fé. O grande desafio de lidar com medo, ter fé,
está com o nosso coração. Um coração endurecido vai ter muita dificuldade de confiar plenamente em Jesus. Um coração endurecido vai ter muita dificuldade de compreender quem é Jesus e de compreender e de viver quem é Jesus. Aqueles discípulos, o que Marcos está dizendo aqui é que aqueles discípulos viram um grande milagre naquele dia, mas continuam ainda em dúvida, com medo. E a razão é porque o coração deles estava endurecido. O mar, certo, era forte, mas o coração endurecido ele é mais perigoso. O vento assustava, mas a incredulidade não fazia eles perceberem quem de fato era Jesus. O barco estava sendo ameaçado, mas a dureza do coração ameaça a alma. Aqueles discípulos estão caminhando com Jesus, mas parece que ainda não sabem quem ele é. Por incrível que pareça. A tempestade do lado de fora era grande, mas Marcos diz aqui que a tempestade dentro deles era maior. Eles tinham um coração endurecido para perceber a grandeza de Deus. Aqueles discípulos estavam desesperados, eles já tinham entregado os pontos, não vamos morrer aqui não vai dar certo, a gente vai morrer aqui, o barco vai afundar, nós vamos morrer aqui, não tem como escapar dessa tempestade. Quando Marcos conecta essa história com a história anterior da multiplicação dos pães, o que Marcos está chamando a nossa atenção é que aquelas pessoas viram os milagres de Jesus, mas a incredulidade, o coração endurecido de não perceber quem de fato é Jesus, faz com que aquele milagre que eles acabaram de ver não sirva de testemunho para o que Deus pode fazer na vida deles. E quando eu estava pensando nessa história, eu digo, mas como? Pensa em quantos livramentos Deus já fez na sua vida, coisas que você tinha medo e Deus fez um milagre. Algo talvez na sua família, talvez na sua infância, o seu medo em relação ao futuro e o que Deus já fez na sua vida hoje, na sua casa. Pensa talvez em algo que você não imaginava de sair e hoje você está aqui. Já se esqueceu, mas tenta lembrar aí. Pensa em algo que você passou, que atribulou sua vida e hoje você está aqui. Isso são milagres de Deus. Mas o nosso coração, às vezes, ele é um coração endurecido. É o nosso coração. E como é que a gente percebe um coração endurecido? Olha o tanto de coisas que Deus já fez na nossa vida. Mas a gente ainda tem medo. A gente não tem mais medo dessas coisas. A gente já se livrou, Deus já nos livrou. Mas a gente ainda tem outros medos. Não é verdade? E esses novos medos será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que eu vou caminhar bem? Será que isso vai dar certo? Será que vai caminhar bem? Esses milagres que Deus já fez na nossa vida precisam se tornar testemunhos vivos do que o Deus que cuidou da minha vida até aqui, Ele vai continuar cuidando até o fim. Eles não podem se tornar evento histórico, eles têm que se tornar convicção presente. E é isso que Marcos está dizendo, aqueles discípulos estavam com o coração tão endurecido que Deus fez um milagre grandioso no mesmo dia. E eles estão olhando para Jesus e com medo, sem entender e duvidando que é Jesus. Pedro duvidou, os discípulos duvidaram. E quando Jesus entra no barco, eles dizem, realmente o Senhor deve ser filho de Deus. Incredulidade. Coração endurecido de perceber quem é Jesus. De não perceber o tanto de feitos que Deus já fez na vida deles e por causa deles. É por isso, queridos, que o coração endurecido, essa talvez seja a grande questão. É porque quando o nosso coração não se aproxima de Jesus com intimidade, com esse coração aberto, a impressão que dá é que Jesus está longe, mesmo quando Jesus está perto. Às vezes a gente tem a expressão que a gente está caminhando sozinho, que Deus não está perto, que Deus não está me ajudando, que as coisas não estão fluindo, mas às vezes não é porque Deus não está perto. Jesus estava ali, Ele estava vendo, Ele estava perto, Ele estava vindo, mas os discípulos estavam temerosos. Por quê? Porque no coração deles a fé na pessoa de Jesus ainda não estava bem nutrida, eles ainda tinham um coração endurecido. E lembra do que é um coração endurecido? A gente falou semana passada.
A parábola do semeador, a bondade de Deus, a palavra de Deus, os milagres de Deus são semeados e caem em vários tipos de terra. Mas aquela do coração endurecido, a semente não penetra, não nasce, não produz fruto. Quem tem um coração endurecido, sem desfrutar de uma experiência com Jesus, essa pessoa vai ter muita dificuldade de olhar para a vida com confiança e coragem, porque o coração dela está tomado de medo. E não é sem razão que muitas vezes a gente se sente sozinho, mesmo Deus estando perto. E é por isso que a Bíblia diz que, acima de tudo, olha esse texto, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Já viu pessoas desanimadas para a vida, que tem tudo para dar certo e não dá certo, mas são pessoas desanimadas? Graças a Deus aqui não tem ninguém assim, mas você deve conhecer alguém. Aquela pessoa que tem tudo na vida, mas a pessoa é totalmente desanimada, reclama da vida, reclama demais. O que é isso? Não é a vida que é mais amarga do que a de todo mundo. É o coração que é endurecido, que não percebe a bondade de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus. E quando o nosso coração não enxerga Jesus da maneira certa, o nosso coração também não vai enxergar as coisas ao nosso redor da maneira certa. Aqueles discípulos estão lidando com o medo de maneira errada, porque eles estão olhando para Jesus ainda de maneira errada. Jesus quer adentrar o coração deles. E aqui talvez você entenda porque que Jesus permite eles passarem na tempestade. Quando Jesus permite que a gente passe numa tempestade, é para fortalecer o nosso coração nele, é para firmar a nossa fé nele, e às vezes, para de maneira dura, demonstrar o nosso coração endurecido. Porque a tempestade não endureceu o coração dos discípulos. A tempestade revela o que já estava endurecido. As lutas não endurecem, gente, o nosso coração. As lutas só mostram o tipo de coração que a gente tem. As lutas não faz ninguém deixar de seguir Jesus por causa de luta. As lutas só mostram o compromisso que a gente já tinha ou não tinha. As lutas, elas evidenciam o nosso coração. Elas evidenciam como está a nossa fé. Então nota, a maior tempestade da vida tem a ver aqui dentro, acontece aqui dentro do nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que o que a gente tem que mais guardar é do nosso coração, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida. Então, de maneira simples, como a gente vence o medo? Como a gente avança? Como a gente persiste? Como a gente vai adiante? Como é que a gente avança diante do medo, das tempestades da vida? Essa é a frase que Jesus diz para os discípulos vencerem o medo. Sou eu, não tenho medo. Essa expressão sou eu é a mesma usada lá no Antigo Testamento com o nome de Deus. Eu sou. Quem és tu, Senhor? Eu sou. E Jesus está dizendo aqui, eu sou Deus. Eu estou no controle. Não tenha medo. Mas não tem outra coisa? Não, não tem. A solução para vencer o medo é uma fé firme em Jesus. É você entender quem Ele é. Note, não é Ele ser quem Ele é. Jesus já é. Jesus já está vendo. Jesus já está cuidando. Jesus já está do lado. Mas isso não traz paz para o seu coração, para o meu coração. Porque o nosso coração precisa crer nisso, abraçar isso, viver isso. Então aqui a gente não está falando de criar uma realidade, nós estamos falando de crer numa realidade. A Bíblia diz que Deus sabe os cabelos que tem na nossa cabeça. Para alguns é fácil de contar, mas para outros não. Ele sabe quando o passarinho cai de uma árvore, morre. Ele sabe de cada detalhe da nossa vida, Ele controla o universo. Ele não controla a nossa vida? Ele não cuida da nossa vida? Ele cuida. Você confiando ou não confiando, Deus cuida, entende isso? O que muda? É que quando a gente confia, a gente descansa. Quando a gente não confia, a gente sente medo, tribulação. Tem a ver com confiança. Tem a ver com provisão.
É como, por exemplo, alguém que tem uma empresa e trabalha para si, e ela diz assim, rapaz, dezembro está chegando e as vendas caem, como é que eu vou me manter? E ela trabalha, tem que trabalhar, beleza. Mas mesmo trabalhando muito e dando o melhor dela, ela, eita, rapaz, como é que eu vou manter, como é que eu vou pagar as contas? E esse medo, essa ansiedade, ela toma de conta da vida da pessoa, ela não dorme bem mais, ela não consegue fazer. O que é isso? Sou eu. Não tenha medo. Jesus quer que a gente olhe para as situações da vida, para as tempestades, e entenda que quem cuida da nossa vida é Ele. Quem mantém a nossa vida não somos nós. Não somos nós. Quem mantém a nossa vida é o Senhor. Você trabalha porque Deus dá energia, você cuida da sua família porque Deus dá energia, mas entenda que quem mantém a sua vida é Deus. Mas aí você é CLT, você não tem uma empresa, você é CLT. Eita, rapaz, cheguei no trabalho essa semana, fui demitido, e agora? Agora você vai procurar um emprego confiando que quem mantém a sua vida é Deus. O grande desafio do nosso coração é confiar nessas verdades. E note uma coisa, Jesus disse isso aqui no meio da tempestade. Jesus não entrou no barco, acalmou a tempestade e disse, pessoal, não tenham medo. Ninguém precisa dessa palavra quando o vento para. Ninguém sente medo quando está tudo bem. A gente sente medo quando está tudo ruim. E Jesus vai dizer essa palavra para nós quando a gente está enfrentando lutas. É no meio da luta que Jesus vai provar a nossa fé e dizer, sou eu que controlo as coisas. Não tenha medo, confie em mim. Trabalhe, confie em mim. Confie em mim. Ele vai dizer no meio da tempestade. Porque Ele quer trabalhar no nosso coração. Isso aqui mostra uma coisa bem interessante. É que o alvo de Deus na nossa vida não é sair tirando as tempestades da sua vida. O alvo de Deus na sua vida, na minha vida, é sair nos fortalecendo para a gente enfrentar as lutas. E Ele está conosco todos os dias. Então, gente, de maneira bem simples e profunda, a gente costuma aqui dizer que a nossa missão como igreja é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E a única maneira da gente fortalecer a nossa fé é com um relacionamento crescente com Jesus. É conhecendo mais Jesus, é conhecendo mais a Bíblia, conhecendo mais a palavra de Deus, é orando mais, é tendo mais comunhão uns com os outros. E aqui eu aproveito para te perguntar, como é que está essa área da tua vida? Como é que você tem investido no seu relacionamento com Jesus? Às vezes, a nossa vida é tomada pelo medo, pela ansiedade, por as lutas, porque a gente não dedica tempo suficiente para o relacionamento com Jesus. A gente não dedica tempo com Ele e a gente, consequentemente, não desfruta de um relacionamento profundo com Ele. O nosso relacionamento é raso com Ele. E porque é tão raso, não enfrenta, não dá para vivenciar as lutas com um relacionamento superficial com Jesus. Então aqui nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Como você tem levado as disciplinas espirituais? De maneira séria? A leitura da Bíblia, o seu tempo com Deus, o seu devocional, isso é parte importante do seu dia, você tem prazer nisso? Ou isso não é prioridade no seu dia, você faz quando dá, quando pode. Entenda, gente. Ou a gente aprofunda o relacionamento com Jesus para a nossa vida ser fortalecida e a nossa fé ser fortalecida, ou quando nós estivermos no meio da tempestade, nós teremos mais chances de afundar do que de avançar. Porque lembre-se, se você mantém o olhar firme em Jesus, as tempestades do lado, elas não lhe afundam. Se você mantém o olhar firme em Jesus, você caminha. E eu tenho uma coisa para dizer para todos nós essa noite. Você e eu não controlamos e administramos as tempestades da vida. Você não controla os eventos da semana, viu? Essa semana você não vai controlar o que vai acontecer na sua semana, de bom ou de ruim. Você não controla, você administra, mas você não controla. Você não é Deus, nem eu. Mas tem uma coisa que nós somos responsáveis.
de manter a nossa fé firme e crescente em Jesus. Entende isso? Isso é responsabilidade sua e minha. E à medida que a gente investe nisso, a gente cresce no relacionamento com Jesus, a nossa fé vai ser fortalecida e diante das tempestades, das lutas, do medo, a gente vai avançar. E é por isso que algumas pessoas avançam e é por isso que outras pessoas afundam. Não tem a ver com um tipo de luta, tem a ver com a fé que nós temos. Se a nossa fé é profunda, tem raízes, é uma fé firme, a gente vai avançar mesmo que com lutas. Então use o tempo de hoje para avançar. Queria terminar mencionando essa frase de Corrie ten Boom, uma mulher que passou por tantas lutas. Depois em outro dia eu vou contar a história dela aqui. Mas a Corrie ten Boom dizia o seguinte: não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Não tenha medo de confiar o seu futuro que você não conhece ao Deus que você conhece. Não tenha medo de confiar em Deus o seu futuro. Ele tem te conduzido até aqui. Quem é que vai te conduzir até lá? É Ele. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Veja o amor de Deus pela sua vida. Descanse nisso. E Ele vai guiar a sua vida para a glória dEle. Para refletir e praticar, o medo é muitas vezes um indicador de um coração que ainda não confia e descansa no amor e cuidado de Deus. Não sei como você tem lidado com a questão do medo, mas o medo pode ser usado a nosso favor, porque em algumas situações o medo ele é um indicador de que a gente não confia ainda plenamente. Eita, será que eu confio em Deus plenamente? Aquilo que a gente tem medo normalmente é um indicador. Será que o nosso medo não é falta de fé, não é falta de confiança que Deus vai cuidar? Então, tenha coragem e avalie o seu medo. Faça uma análise do seu medo. Do que você tem medo? Por que você tem medo? Será que é algo que você não dá conta e você está acreditando ou com dúvida se Deus vai ajudar, se Deus vai dar conta? O medo nos ajuda a ver o nível da nossa maturidade de fé e relacionamento com Deus. Segundo, quais são as áreas da sua vida que Jesus está dizendo: eu estou aqui, não tenha medo? Quais são as áreas da sua vida que Jesus hoje está dizendo assim: deste medo, coragem, eu estou aqui, caminhe? Quais são as áreas que você precisa ouvir Jesus dizer: não tenha medo, eu estou aqui? Note, às vezes, a grande questão dessa história é que Jesus ia acalmar a tempestade, aqueles discípulos não iriam morrer ali, mas como eles não têm uma fé firme para lidar com a situação, eles passaram por um sentimento de morte. E é assim que a gente muitas vezes se encontra. A gente vive como se fosse morrer. Não vai, porque Deus vai cuidar. Mas o sentimento é de morte, porque a nossa fé não nos dá paz, não nos dá tranquilidade, a gente não descansa. Para descansar, ou seja, antes de Jesus acalmar a tempestade ao seu redor, Jesus quer acalmar o seu coração e dizer: não tenha medo, eu controlo, eu cuido, eu protejo, eu estou aqui. E por fim, quando decidimos confiar em Jesus e cultivar um relacionamento vivo com Ele, descobrimos que não precisamos enfrentar as tempestades sozinhos. Ele nos dá a coragem, a força e a confiança que nós mesmos não temos. Sabendo que nós somos fracos, mas que Ele é forte, a nossa intenção, a nossa vida precisa ir até Ele, buscá-lo, viver uma vida, cultivar uma vida com Ele, para que Ele nos fortaleça. Paulo dizia uma frase muito interessante, que ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele te fortalece, você pode enfrentar o medo, você pode enfrentar o que for, mas apenas se Ele te fortalece. E como é que Ele te fortalece? Quando você o busca, quando você vive com Ele, quando você investe num relacionamento crescente com Ele. Imagine como pode ser a nossa vida se a gente investir num relacionamento crescente com Jesus. Imagine o tanto de coisas que Deus pode realizar na nossa vida, de firmeza, de convicção, de coragem, de alegria, de paz.
por termos uma fé firme em Jesus, uma fé que não nos permite, que não nos deixa abalar por nenhuma tempestade. Que o amor de Jesus, gente, lance fora todo o medo do nosso coração. Ele nos ama e baseado no amor dele nós podemos descansar e com coragem passar por qualquer tempestade.